com as minhas, para falar um pouco da noite aqui. O nosso tema de hoje, revelações espirituais. Se ele me ama, por que não me procura? E como ele está hoje em relação a você, tá? Então não deu para escrever esse tema todo, mas nós vamos fazer esse tema. Se ele me ama, por que não me procura? E como ele está hoje em relação a você? Então, esse é o tema da nossa noite. Escolhi 3 decks. O deck de Cigana Esmeralda, energizado pela pirâmide de cristal. Deck número 2, tá? Santa Sara Kali, energizada aqui pela Garrafinha de Segredos. E deck número 3, Dona Rosa Caveira, energizada pela caveirinha aqui, tá bom? Se você quiser tomar um copo de água, fazer uma prece respeitosa pro seu anjo de guarda, faça essa prece aí, pedindo a espiritualidade, pedindo o universo para indicar o melhor deck. Se você sentir no coração de escolher mais de um deck, pode escolher, que às vezes um pode complementa o outro, tá bom? E eu quero falar primeiro, tá, meus filhos? Vamos lá para nossa tiragem. Deck número 1, que agora realmente eu falei de Cigana Esmeralda, energizado pela pirâmide de cristal. Deck número 2, Santa Sara Kali, energizado pela Garrafinha de Segredos. E deck número 3, Dona Rosa Caveira, energizado pela caveirinha. E uma complementação de conselho, que eu já vou deixar aqui embaralhada, a complementação de conselho dos orixás aqui, tá? Para cada deck. Embaralhando o baralho dos orixás, tarô dos orixás, salve Oxalá, salve Zambi, salve Ifá, salve Olorum, salve todos os orixás, peço licença ao anjo de guarda de todos que estão conectados nesse momento, todos que vão se conectar logo depois, para levar a eles uma palavra direcional de todos os orixás, que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito, que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito, salve todos os orixás, abrindo como um leque aqui, o tarô dos orixás. Para quem está chegando agora, o tema de revelações espirituais. Se ele me ama, por que não me procura? E como ele está hoje em relação a mim? Tá? Então vamos lá. Vou deixar o deck número 2 de Dona Rosa Caveira aqui, e o deck número 3 de Dona Rosa Caveira, e o deck número 2 de Santa Sara Kali aqui do lado, e vou iniciar com o Cigana Esmeralda. Iniciando, vamos ter muitos pensamentos aí, meus filhos, embaralhando o baralho do Cigana Esmeralda. Salve Cigana Esmeralda, oiô, optchá, salve o povo cigano, salve todo o povo cigano que nos traz clarividência, espiritualidade, uma palavra direcional. Peço licença ao anjo de guarda de todos que estão conectados nesse momento, que escolheram o deck número 1 de Cigana Esmeralda, para levar a eles uma palavra direcional do povo cigano da estrada, do povo cigano do Oriente, a respeito do tema de hoje, revelações espirituais. Se ele me ama, por que não me procura? E como ele está nesse momento em relação a mim? Que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Oriô, optchá. Abrindo como um leque. Ó, vou tirar 7 lâminas para ver por que ele não te procura se ele te ama. Ele ou ela, né, gente? E 7 lâminas para ver como que ele ou ela está agora, hoje, nesse momento, em relação a você. Guardando o restante dos decks aqui do lado. Ó, se ele te ama, por que ele não te procura? A carta da âncora mostrando a relação desestabilizada. Talvez por falta de diálogo, talvez por falta por baixa imunidade espiritual, mostrando que está desestabilizada. E que a médio prazo, de 3 a 5 meses, um prazo aí aproximado aí que a espiritualidade traz, se for cuidado de algumas questões dentro desse relacionamento, vocês podem voltar a vivenciar essa história, mostrando possibilidades de reconciliação aí, possibilidade de firmar relacionamento. A carta das notícias, tá? Mostrando que ele ou ela entra em contato com você brevemente aí, tá?
e que tudo que você precisará saber, por que que ele não procura a você ou ela não procura você, você ficará sabendo, virá até as tuas mãos, virá até os seus ouvidos, a carta da chave, mostrando espiritualidade, trazendo soluções para a vida, para a relação de vocês, um pouquinho mais à frente, mostrando que vocês podem começar essa relação mais breve possível, não demora muito não, mas começa com pequenos encontros aí, de encontros a encontros, vocês ajustam algumas coisas aí e voltam a firmar esse relacionamento. A carta da torre mostrando aqui que a sua vida deu uma parada mediante essa situação e que precisa de um pouco mais de movimento, tá? Pensar assim na sua situação afetiva com ele ou com ela, mas que tem outras questões da sua vida que precisam de uma atenção especial também, não é ficar somente focado nisso. Além disso, me mostra a espiritualidade trabalhando ao contrário a essa relação. Então está sofrendo baixa imunidade espiritual aqui. Isso muitas vezes impede ele ou ela te procurar, tá? Mesmo tendo amor aqui, impede ele ou ela te procurar aqui. Então, se faz necessário aqui cuidar da questão espiritual, que está oscilosa aqui, talvez uma quebra de demanda, uma limpeza espiritual, uma axé de encantamento e adoçamento para ele ou para ela, e uma axé de afastamento de terceiro se faz necessário aqui. Além disso, muita sabedoria para lidar com a situação e com a pessoa, porque é genioso ou geniosa, pirracenta ou pirracenta, orgulhoso ou orgulhosa. Então, muitas vezes você fala para ele entende, ele ou ela, eles entendem bem e tem uma reação C, tá? Um pouco infantilizado, precisa de um pouco de maturidade. A carta do coração mostrando que realmente tem amor diante dessa relação e que tem tudo para vocês voltar a firmar essa relação um pouquinho adiante. E a carta do cão, mostrando ele ou ela sempre muito atento, apesar de estar afastado, sempre muito atento aos seus passos. Te vigia por redes sociais, pergunta para você sobre por amigos em comuns, tem informações sobre você, tá? Muitas vezes já pensou em te procurar para se harmonizar, para se reconciliar, mas é orgulhoso ao extremo, é genioso ao extremo, tem atitudes infantilizadas, tá? Então tá esperando que você vá procurar por ele, mas não faça isso não, senão você vai querer, ele vai valorizar o passo dele ou dela, tá querendo que você corra atrás. Não corra não, porque se ele que afastou por conta de imaturidade, se ela se afastou por conta de imaturidade, eles que têm que colocar na cabeça que eles têm que ser maduros o suficiente para te procurar e para harmonizar. E a carta dos trevos, tá? Mostrando que essa baixa imunidade espiritual, juntamente com o conjunto de baixa imunidade espiritual, com o conjunto de gênio, tá? Gênio, pirraça, infantilidade, causa algumas pequenas dificuldades dentro dos seus relacionamentos aí, e que mesmo diante de uma volta, vocês ainda passarão por pequenas dificuldades ainda de adaptação aí, mas com sabedoria vocês conseguirão superar a fase ruim, tá bom? Então não vejo essa relação, essa situação se perdurando por muito tempo não, mas precisa de ter um diálogo franco, esclarecedor com ele ou com ela aí, para que haja um pouco de mudanças, um pouco de maturidade da parte dele ou dela, que eu vejo que tem questões espirituais envolvidas, mas muitas vezes é questão de imaturidade, pirraça e gênio que impede ele ou ela de te procurar, tá? Na questão de como ele está agora, ele ou ela está em relação a você, a carta da dama, tá? Me mostrando que ele ou ela, isso aqui representando ele ou ela, representando que está muito pensativo em você, sente a sua falta, tem muito desejo por você, sente saudades de você, muitas vezes já até pensou em te procurar, mas não falta nele força de ação, pensando muito sexualmente em você, tem um desejo muito grande por você, tá com saudade daquele chamegozinho, tá? Mas é genioso, é pirracento demais da conta. A carta da lua mostrando que pensa o dia todo em você, sente a sua falta, tá? Sente saudades, parece que está arrependido de alguma coisa aqui, mas não dá o braço a torcer por isso, porque a imaturidade é muito grande. A carta dos caminhos mostrando ele ou ela pensando em voltar a te procurar aí, tá? Então tá esperando uma ação da sua parte, você procurar ele, mas ou ela não vá fazer isso, que senão você vai querer valorizar o passo dele ou dela. Então toda vez que ele quiser alguma coisa, ele vai fazer igual criança birrenta, rolar no chão e gritar
para você dar o que quer, tá? A carta do cavaleiro mostrando ele ou ela te procurando aí para uma harmonização um pouquinho mais à frente. A carta dos livros mostrando planos e projetos que ele tem para com você, para com essa relação. E tem tudo para vocês voltar a firmar ela desde que haja um diálogo aí e tratar esse lado espiritual que precisa de ser tratado e amadurecimento, é claro. E a carta dos peixes, mostrando ele voltando para a harmonização, voltando, querendo constituir um lar, querendo constituir família aqui. E não vejo isso demorando não, tá bom? Um conselho para você do deck número 1, dos orixás, a carta de Iku, tá? Falando aqui de fechamentos de ciclo, tá? Falando de fechamentos de ciclo que houve entre vocês, mas que pode se abrir um novo ciclo, desde que faça algumas mudanças aí, tanto no quesito espiritual, quanto no quesito aí de sentar, conversar, para fazer algumas mudanças dentro do relacionamento aqui, tá bom? Parabéns para quem escolheu o deck número 1, para quem escolheu o deck número 2 de Santa Sara Cali, da Garrafinha do Segredo. Vamos firmando os pensamentos aí, embaralhando o baralho de Santa Sara Cali, Oriô, Opchá, salve o povo cigano, salve todo o povo cigano que nos traz clarividência, a espiritualidade é uma palavra direcional. Peço licença ao anjo de guarda de todos que estão conectados nesse momento, que escolheram o deck número 2 de Santa Sara Cali, com a Garrafinha do Segredo, para levar a eles uma palavra direcional sobre o tema de hoje, revelações espirituais. Se ele me ama, se ele ou ela me ama, por que não me procura? E como ele ou ela está agora em relação a mim? Que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Oriô, Opchá. Quem está chegando agora já vai chegando, já vai dando seu like. Seu like é muito importante para nós. Quem não é inscrito no canal, que se sentir no coração, se inscreva, ative o sininho das notificações em todos, para que você possa receber todas as nossas notificações diárias do canal. E sejam muito bem-vindos, gratidão pela sua vida sempre. Gente, não muda de programação, não muda para outro canal, não, que senão vocês vão perder a oração da noite. Uma oração para cura, para quem que vocês querem cura aí, se é para vocês, se é para algum amigo, se é para algum parente. Então coloca o nome dessas pessoas no grupo de oração aqui. Nós vamos orar para o Omolu, pedindo saúde para vocês, pedindo cura. E vamos orar também para Ogum, para abrir caminhos, para quebrar demandas aí, tirar feitiços do caminho, tirar negatividade, tirar inveja do meio do caminho aí também, tá bom? Olha, deck número 2. Se ele me ama, se ele ou ela me ama, por que ele não me procura? Vamos ver? A carta da dama, mostrando que você está muito pensativa ou pensativo nessa questão do porquê que ele não te procura, que um pouco mais à frente você verá respostas sobre isso. A carta da árvore mostrando possibilidades grandes aí de vocês sentar, conversar, firmar as raízes do relacionamento mais profundamente, um pouquinho mais à frente aí, com boas possibilidades de crescer e produzir bons frutos dessa história, tá? Mas a carta da árvore remete a tempo aqui de 3 a 5 meses, mostrando que um tempo aqui espiritual, que a espiritualidade traz aí aproximado para que vocês possam resolver questões desse relacionamento, mostrando possibilidade de reconciliação aqui. Mas precisa de cuidar de algumas questões essenciais para que isso possa acontecer. A carta da nebulosidade, mostrando que essa situação já lhe trouxe muita tristeza, muita angústia, muito sofrimento, está lhe trazendo muita ansiedade. Então controla a sua ansiedade, controla o seu coração aí. Veja que isso está te trazendo aí um princípiozinho de depressão. E depressão é coisa séria, que quanto mais cedo começar a se olhar, melhor serão os resultados, tá? A carta da cruz está oscilando a relação de vocês entre vitória e sacrifício, tá? Muitas vezes ele ou ela já pensou em voltar a te procurar, só não voltou por conta dessa oscilação espiritual aqui. A carta do urso mostrando muitos ciúmes dentro dessa relação. Ciúmes tanto da tua parte quanto da parte dele ou dela, tá? E ciúmes em excesso dentro de qualquer relação causa baixa imunidade espiritual, enfraquece os elos da relação, causando brigas, desavenças, discussões, rompimento e afastamento. Então é preciso, diante de uma volta aqui, sentar, conversar, ajustar algumas questões aqui,
para que um possa confiar mais no outro, para que futuramente vocês não tenham desgastes com crises de ciúme aqui. Maturidade para os dois se faz necessário, tem comportamentos infantilizados. Olha, a criança, tá? Mostrando primeiramente uma nova chance, mas mostrando imaturidade tanto da tua parte quanto da parte dele, tá? Então precisa de vocês dois ser um pouco mais maduros diante da relação, que é um tal de um acusar o outro de questões do passado aqui. Gente, águas passadas não se movem, moinhos não. Então precisa de ajustar algumas questões aí para que a casa não caia, para que o relacionamento não caia. Então, pensar no presente, não no passado, tá? Que o passado não vai mover nada na vida de vocês. Além disso, se faz necessário o perdão e o auto-perdão para que vocês possam seguir em frente com um novo relacionamento. Nesse relacionamento, novamente, reformando esse relacionamento, fazendo melhor do que antes. E a carta das alianças, mostrando que tem tudo para vocês se unirem aí, tem tudo para que haja, se for casado, resgatar o casamento, se não for casado, possibilidade de firmar a relação com possibilidade de casamento. Só precisa de pequenos ajustes aí. Ajustes na questão da maturidade, que eu vejo que duas pessoas imaturas. Ajustes na questão espiritual, que está um pouquinho oscilosa aí, cuidar melhor da questão do anjo de guarda, tá? Elevar o padrão vibracional, tá? E conversar sobre essa questão dos ciúmes em excessos, que vocês estão sempre brigando pelas mesmas coisas, tá? E como ele ou ela está em relação a você agora nesse momento, tá? A carta da raposa, tá? Mostrando que ele ou ela está se relacionando com uma outra pessoa. Mas isso não quer dizer que ele ou ela deixou de te amar, não. A carta dos ratos me mostrando que ele, mas essa pessoa, tá a relação um pouco desgastada, estão brigando demais, ele está magoado, está aborrecido, está entristecido, tá? Mas tomou decisões erradas, então está pagando o preço. A carta da serpente, tá? Mostrando que ele pensa muito em te procurar, que ele tem muito desejo sexual por você, tá? Então, nesse momento, ele está muito pensativo sexualmente em você. Sente sua falta, sente a falta do baracubaco de vocês, que é um baracubaco bom. Então, ele sente essa falta aí. Então, eu vejo que isso está pesando muito na balança. A carta da casa mostrando que ele pensa em voltar com você. Isso pode se dar aí a médio prazo, de 3 a 5 meses, confirmando a carta da árvore lá, tá? Pode ser que vocês encontram antes? Sim, tá? Mas vocês se firmam mesmo a médio prazo de 3 a 5 meses, onde vocês terão a chance de firmar os alicerces da relação, com boas possibilidades aí de morar juntos, constituir um lar, constituir uma família. Mas eu vejo que esse moço ou essa moça precisa de reorganizar a vida dele. Tá com a vida toda bagunçada, tá? A carta dos livros, me mostrando os planos e os projetos que ele tem por você, ele tá planejando voltar. Tá? Tá planejando voltar, mas eu vejo que a imaturidade, eu vejo a questão espiritual ainda pesando um pouco na balança. A carta da torre, tá? Falando que a espiritualidade trabalhando ao contrário a essa relação, tem alguém mexendo espiritualmente para atrapalhar vocês, manter vocês, para afastar vocês e manter vocês dois afastados, tá? Então, isso também impede com que ele tenha força de ação para te procurar. Então se faz necessário aqui uma quebra de demanda, uma limpeza espiritual, um axé de encantamento e adoçamento para ele, um axé de afastamento de terceiros. Feito isso, a carta do navio, falando que ele volta a te procurar para a harmonização, para a reconciliação, ele ou ela, né? Mas mostrando que precisa de fazer mudanças dentro dessa relação para vocês não caírem nos mesmos erros do passado. E a carta dos trevos, mostrando que diante dessa volta vocês ainda terão algumas pequenas dificuldades aí, mas com sabedoria vocês conseguirão superar a fase ruim, tá bom? Uma palavra de complementação de conselhos pro deck número 2, a carta de Alafia, mostrando vitória para esse relacionamento, vitória para essa volta aí, e não vejo isso demorando não, mas para que isso possa ocorrer em efetivo, se faz necessário aí cuidar da questão espiritual e fazer as mudanças que precisam ser feitas aí, para que vocês não caiam nos mesmos erros do passado, tá bom? Para quem escolheu o deck número 3 de Dona Rosa Caveira, vamos firmando os pensamentos aí, embaralhando o baralho de Dona Rosa Caveira. Salve Rosa Caveira, salve todas as falanges de Caveira, Laroieco, Balarô e Mojubá. Peço licença ao anjo de guarda de todos que estão conectados nesse momento,
que escolher o deck número 3 de Dona Rosa Caveira, energizado pela Caveirinha, para levar a eles uma palavra direcional de Dona Rosa Caveira, de todas as falanges de Caveira, Laroie, Cobalarô e Mojubá, sob o tema de hoje, revelações espirituais. Se ele ou ela me ama, por que não me procura? E como ele está nesse momento em relação a mim? Que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Laroie, Cobalarô e Mojubá. Salve Dona Rosa Caveira e suas falanges. Abrindo como um leque aqui, 7 lâminas para a questão de se ele me ama, por que ele não tem força de ação para me procurar. 3, 6, 7. E como ele está agora, ele ou ela está agora em relação a você. Certo. Deixando o restante dos decks aqui do lado. Vamos ver por que ele não te procura? A carta do Pela Porta da Rua, tá? Mostrando que ele não te procura porque ele pensa muito em questões do passado. Ele não consegue se perdoar e se auto-perdoar. Tá? Eu vejo que ele se prende muito ao passado e isso faz com que você também se prende muito a questões do passado, tá? Talvez essa relação não deu certo por interferências de terceiros, porque pessoas intermediárias aí tentaram avacalhar várias vezes essa relação, talvez porque houve uma pulada de cerca aí, e eu vejo que tem questões do passado a ser resolvidas entre vocês, para deixar o passado lá no passado e colocar uma pedra em cima. Então eu vejo que vocês dois precisam de ter uma conversa longa, uma conversa esclarecedora para vocês ajustar algumas questões do passado que precisam ser ajustadas. A carta de morte, alguém que foi embora, me mostrando que ele sente a sua falta, gosta muito de você, do mesmo jeito que você sente a falta dele e gosta muito, mas o orgulho impera muito fortemente aqui, tá? É orgulhoso, é pirracento, é genioso, é uma pessoa que você terá que ter sempre muita sabedoria para lidar com ele ou com ela, tá? Porque muitas vezes você fala A para ele ou ela, ele entende B e ela entende B e tem uma reação C. A carta do casamento feliz, mostrando que vocês ainda terão a chance de vivenciar uma história ainda e voltar a vivenciar essa história com possibilidades de resgatar o casamento se for casado, possibilidade de casar se for solteiro. A carta de melancolia, depressão e lágrimas, mostrando que essa situação te causa angústia, sofrimento, tristeza, melancolia, tá? Então ter que dar uma cuidada aí que pode estar te interferindo na sua saúde mental aí, pode estar te trazendo aí um princípiozinho de depressão que precisa de dar uma olhada com um olhar mais clínico, tá? A carta de união e negócio que chega, mostrando que possibilidades grandes de um pouquinho mais à frente, vocês sentar, conversar e firmar novamente o relacionamento, se reconciliar. A carta de embaraços e dificuldades, mostrando negatividade trabalhando no caminho de vocês aí. Por isso que muitas vezes ele não tem força de ação de te procurar, ele ou ela. Muitas vezes já pensou em te procurar, mas não tem força de ação. Então precisa de trabalhar essa negatividade. Eu vejo que os caminhos de vocês estão todos embaraçados aqui. Então precisa de abrir esses caminhos aqui. Uma quebra de demanda, uma limpeza espiritual, um axé de encantamento e adoçamento para ele, um axé de afastamento de terceiros, se faz necessário aqui para afastar pessoas intermediárias do caminho de vocês que tentam avacalhar essa história. Eu vejo que, apesar de existir um amor muito forte dele ou dela por você aqui, não tem força de ação, primeiro, por conta dessa negatividade que paira sobre os caminhos, segundo, por não desvencilhar de questões vividas lá no passado, por decepções lá do passado que ainda martela muito na cabeça dele e tá martelando também na tua cabeça, tá? Dele ou dela, e tá martelando na sua cabeça também, e também questões de que precisa de fazer algumas mudanças dentro da relação de vocês. E a carta das surpresas, tá? A carta das surpresas mostrando que trabalhando espiritualmente, tá? Desvencilhando do passado aqui, vocês terão a chance de sentar, dialogar aí com boas possibilidades de firmar essa relação um pouquinho mais à frente, tá bom? Como ele ou ela está em relação a você nesse momento? A carta de moedas e riquezas,
mostrando que ele pensa em te procurar. E mostrando que se ele te procurar, ele ou ela te procurar aí, tem boas possibilidades de vocês se firmar aí, e mostrando que essa relação é uma relação próspera, que pode fazer muito bem tanto para você quanto para ele. A carta de virtudes e sabedorias falando que é uma pessoa que você terá que ter sempre muita sabedoria para lidar com a situação e com a pessoa, porque é genioso, é pirracento, é orgulhoso, tá? Então é uma pessoa que você terá que ter sempre muita sabedoria para lidar. A carta da balança mostrando que ele está pensando, ele ou ela pensa muito nos prós e nos contras dessa relação, tá? E do mesmo jeito você precisa também de pensar nos prós e nos contras dessa relação. O que ele ou ela te trouxe no momento que vocês se conheceram? Te trouxe mais alegrias e comemorações ou te trouxe mais tristeza e sofrimento? Para que você possa, e ele, em comum acordo aí, possa tomar uma decisão aí, decisões essas que vão refletir tanto positivamente quanto negativamente no futuro dessa relação. A carta do em casa, mostrando que brevemente ele te procura aí, que ele está muito pensativo nisso, nesse momento, com boas possibilidades de vocês se unirem. A carta dos caminhos, mostrando os caminhos se abrindo aí, mas precisa de cuidar do espiritual, porque eu vejo que ele tenta te procurar, mas não consegue, porque não tem força de ação. Tem magias forte atuando diante da relação de vocês, impedindo qualquer força de ação dele ou dela para com você. Então se faz necessário, mais do que nunca, quebra de demanda, limpeza espiritual, axé de encantamento e adoçamento para ele e axé de afastamento de terceiros. E a carta de perdas, roubos ou desgaste por pessoas perigosas, mostrando que quem está mexendo com magias e com feitiços para acabar com essa relação é uma pessoa que sente muita inveja dessa relação, tá? Uma pessoa próxima a vocês que sente muita inveja dessa relação e ela, desde o começo, ela tá sempre tentando avacalhar essa relação a chegar a tal ponto de mexer com magias, mexer com feitiços para afastar vocês e manter vocês dois afastados. Se você tiver um olhar mais clínico sobre as pessoas à sua volta, pessoas do ciclo de amizade ou até mesmo da própria parentela, você descobrirá quem é essa pessoa e começa a se afastar o quanto antes para que essa pessoa não lhe atrapalhe mais do que já atrapalhou esse relacionamento, tá? Uma complementação de conselho para você, Oxumaré, mostrando mudanças, mostrando que é o momento de você fazer como a serpente, trocar aquela pele velha, deixar o passado lá no passado, não viver mais de passado, que águas passadas não se movem moinhos, e vestir a pele nova, a pele lustrosa, aquela pele que vai esquentar novamente o relacionamento de vocês. E Oxumaré me mostrando aqui que tem tudo para vocês resgatar essa relação e mostrando que essa relação aqui pode ser uma relação muito próxima. Por isso que ela levanta muita inveja de pessoa intermediária aí que sempre está tentando avacalhar essa relação, tá? E se vocês tiverem um olhar um pouco mais clínico sobre a relação, sobre as pessoas que em volta dessa relação, você saberá quem é que está atrapalhando o caminho de vocês, tá? Mas precisa de trabalhar, não afastando de pessoas intermediárias, mas trabalhar espiritualmente também para tirar negatividade de magias, negatividade de feitiços do caminho de vocês, tá bom? Parabéns para quem escolheu o deck número 3 de Dona Rosa Caveira.